isso aí, mais um encontro. O negócio é o seguinte, começando para você. Você deve estar estranhando que hoje eu não tenho meu parceiro Luiz Fernando aqui do meu lado. Tá viajando, alguém precisa trabalhar na Universo para a gente continuar garantindo os nossos episódios. E você também pode ajudar a gente. Não esquece de comentar, deixar um like, compartilhar. Tudo isso faz diferença para a gente poder levar esse programa para outras pessoas. Esse programa que ajuda a carreira, que ajuda você a se desenvolver como um ser humano mais profissional, pessoal, e que a gente tem aqui muita gente bacana que a gente vai conversar hoje. Não é diferente. Hoje eu tenho a oportunidade de trazer aqui uma pessoa que eu admiro, mais de uma década trabalhando junto, uma pessoa que tem uma história de vida fantástica, uma pessoa que traz na história de profissional e pessoal um carinho por todo mundo que passa ao seu lado, que tem a oportunidade de conhecer esse ser humano fantástico. Seja bem-vindo, Fred Politi, meu amigo. Tudo bem, Zé? Puxa vida, que introdução, hein? Você merece. Muito obrigado. Primeiramente, obrigado por me convidar, né? Quando você me convidou para participar, eu fiquei pensando, puxa, eu estou me vendo assistindo muito podcast ultimamente, né? É uma plataforma que tem me trazido muito interesse, que a gente consegue assistir diversos assuntos, a gente consegue escolher a hora que quer assistir, o como quer assistir, e eu não imaginaria que ia acontecer tão rápido um convite para participar de um desse. Então, para mim, é uma experiência, estar sendo, já começou, uma experiência, certamente vai ser inesquecível, e obrigado por dar a honra de eu fazer o meu primeiro podcast contigo aí. Eu que agradeço. Eu agradeço estar fazendo parte de uma primeira vez da sua carreira. Tanta coisa que você já fez, tanta novidade que você enfrentou, tantos desafios, e pra gente é um privilégio ter você aqui. Agradeço o meu nome do Luiz, que também adora você. Aliás, o Luiz está fugindo, né? Ele esteve lá em Araras. Recentemente a gente quase se encontrou lá em Araras, né? Que é onde eu moro hoje. E ele teve até onde eu estava, daí eu não estava e agora eu estou e ele não está. Então a gente está se desencontrando, mas um abraço para ele aí, certamente ele vai assistir, vai gostar aí do nosso bate-papo. Um abração para ele. Ele deixou um abraço para você, também é outra pessoa que te admira. A gente tem tido a oportunidade de recorrentemente, nesses 10 anos, trabalhar com você. É verdade. Então, profissionalmente e pessoalmente, a gente admira a sua carreira e principalmente a maneira que você lida com as pessoas. Acho que a gente aqui tem a oportunidade de falar do pai, do profissional, do marido. Hoje a Tânia está aqui acompanhando também. Mas tem uma pergunta que ninguém foge aqui, que é a primeira pergunta do programa, assim, que é aquela bola que eu boto na fogueira. Vamos lá. O negócio é o seguinte, quem é Fred Politi? Fred Politi, puxa vida, Fred Politi é um cara simples, um cara que gosta das coisas simples. Você fala assim, já vou jogar a minha idade aqui, né? Boa. Tô próximo de fazer aí 48 anos, absolutamente não vejo que eu tenho 48 anos, porque eu gosto de coisas simples, gosto de coisas de fazer com os filhos que eu fazia lá atrás, gosto de passar um pouco da minha experiência para quem trabalha comigo. Isso eu faço com prazer, porque eu consigo trazer um pouco daquilo que eu vivi. É claro que a gente não vai conseguir fazer com que as pessoas entendam no primeiro momento, mas a gente tem uma grande responsabilidade, né? Não só como pai, mas como profissional de fazer isso. Eu sou esse cara, eu sou um cara que gosta de coisas simples, gosto de fazer as coisas acontecerem. Acho que você falou aí que eu gosto de trabalhar com pessoas, e hoje eu sou um líder de pessoas, mas isso foi acontecendo naturalmente, Zé. Não foi nada que eu nasci e falei, eu vou ser líder de pessoas. Eu venho de uma família simples também, meu pai é o 7º filho de uma família que teve 11, né? Meu avô, descendente de italiano, minha avó, por parte de mãe, né? Descendente espanhol, então meu nome tem aí o espanhol e o italiano, né? E todos eles muito simples, humildes, mas que tiveram uma educação, tiveram alguém para passar para eles, né? Os valores. E outra coisa que eu gosto muito, que é a família, né? Então, aproveitar a família o quanto eu posso, não só a minha família, mas também os irmãos do meu pai, que infelizmente já não está mais aqui, mas deixou um legado. E a gente tenta seguir isso. Passa para os filhos e passa para as pessoas que trabalham com a gente, né, Zé? Eu acho que isso é o que fica, né? E me dá muito orgulho quando alguém me reconhece por ser uma pessoa que sabe lidar bem com pessoas e que sabe passar alguma coisa, mas eu também gosto de aprender.
Eu ainda gosto de aprender e quero aprender muito. Hoje eu estou aprendendo muito aqui, né? Sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que esse teu espírito aprendiz, aliás, ele é uma competência hoje que o Fórum Econômico Mundial tem trazido dentro das 15 competências, um eterno aprendiz, né? O lifelong learning, você vai continuar aprendendo pro resto da vida, isso é algo que você carrega. Eu já te conheci como liderado e já te conheci como líder. Eu acho que esse processo de transição tem uma coisa que você trouxe que é muito significativo, que é a relação com as pessoas. E talvez por conta de uma família grande, talvez por conta de ter que lidar com a divisão, né? Hoje eu brinquei aqui, eu tô sozinho, não vou dividir com o Luiz, porque depois que o Luiz nasceu, eu nunca mais tive um quarto sozinho para mim. Aí depois casei e mesmo assim não teve jeito, o quarto você divide e a gente vai viajar, a gente gosta de ficar junto no mesmo quarto, conversando, trazendo algumas conversas que fazem parte do nosso dia a dia profissional e pessoal. Você, dentro dessa jornada, eu te conheço ainda em São Paulo, quando a gente tive a oportunidade de trabalhar com você. Você estava sendo liderado pelo nosso querido Donizete, um amigão, assim, né? Um mentor. Um mentor. Eu acho que o Donizete é um mentor. A palavra é essa, é mentor. Boa. Sem dúvida nenhuma, um cara que tem uma qualidade, e eu acho que você tem muito dele. Acho que tem aí uma influência muito positiva e significativa, mas você tem o seu jeito de gerir. E acho que isso também é muito legal, porque você também tem a sua maneira de construir a sua história e vem construindo isso dentro do NQAC hoje. Já vamos falar do que é essa máquina que você dirige hoje. Lá hoje você é CFO, você é o CEO, você é o coach, o mentor daquele time maravilhoso, nós vamos chegar lá. Mas como é que o Fred chegou ali? Porque tem toda uma história, né, do Fred na Nestlé. A gente estava falando aqui nos bastidores, vai fazer 26 anos de Nestlé. Como é que começa a tua carreira? 26 anos. Como eu falei para você, parece que não, né? É muito tempo, mas eu acho que quando uma carreira ela é feita e ela acontece naturalmente, e fazendo as coisas do que você gosta, né? Eu acho que as coisas vão acontecendo, você vai se motivando cada vez mais as suas habilidades vão aparecendo. E com o passar do tempo vão se aperfeiçoando. Eu comecei, a empresa a qual trabalho hoje, a Nestlé, é a minha única empresa, a empresa a qual trabalhei desde o início da minha carreira. Mas quando você muda de cidade, de local, de setor, de departamento, você tem uma outra empresa. Porque você passa a conhecer outras pessoas, outras realidades, outros desafios, outros problemas, outras soluções. E eu já mudei muito, né? Desde que eu comecei até agora, eu já me mudei 7 ou 8 vezes. De cidade, de local, até chegar onde eu estou hoje, né? E eu tenho o orgulho de falar que eu comecei como estagiário, né? Que eu acho que quem tiver a oportunidade ou quem puder começar dessa forma, eu acho que é uma das melhores formas que tem de você começar uma carreira profissional, porque você experimenta, né? Você tá ali na faculdade, ainda não sabe direito o que vai acontecer, não sabe o que você quer fazer, vai para a vida acadêmica, não vai trabalhar, não vai. Se você tem a oportunidade, faça um estágio, né? Porque você experimenta, né? Você experimenta um pouco a vida fora da academia, aquilo que você vai certamente ter se você ingressar numa indústria, que foi o meu caso. Eu experimentei, tive a capacidade de passar num processo duríssimo, seletivo, que é da empresa que eu trabalho. Entrei na unidade de Araraquara, onde eu fiz a faculdade, né? Eu fiz química lá na Unesp de Araraquara, e ali começou a história, né? Fiz o estágio, do estágio eu participei de um processo para entrar na empresa, e aí veio o primeiro grande desafio, que eu acho que também hoje, e eu olhando para trás, eu acho que para mim foi um divisor de águas fundamental para chegar onde eu cheguei hoje, né? Que é de você se mudar, né? De você começar a trabalhar num local, era um local distante da minha casa, né? Era 400, 500 quilômetros de distância. Eu tô falando de 26 anos atrás, sem celular, sem outras... Mas você começa em Araras, não, né? Não, comecei na cidade chamada Ibiá. Ibiá. Eu já fui lá pra fábrica. Você já deve ter ido lá. Já. Ibiá é onde começou a minha história, onde eu conheci o que veio a ser a minha esposa, a minha amada esposa hoje, né? Mãe dos meus filhos. A Tânia é de lá, A Tânia não é de lá. Tá. A Tânia trabalhava lá como prestadora de serviço, né? Você ganhou esse presente, e começou até com uma briga lá, né? Porque eu fui tentar lá pegar 2 sobremesas no começo nos primeiros almoços, né? Que a gente almoça na fábrica, e ela, como chefe da nutrição lá da área, já olhou para mim e falou: não pode, não é compliance, não faça isso. E ali já partiu para outras coisas. Essa risada que vocês estão ouvindo no fundo é a Tânia que está aqui junto com a gente. E anos depois, aí a gente começou a ter um relacionamento, estamos juntos até hoje, né?
Que legal. E ali começou minha carreira, eu comecei a... Ô, peraí, não, essa história eu não posso perder. Não posso perder essa história. Pode perder a deixa. Não pode. Essa história eu não posso deixar rolar, assim. Quer dizer que a Tânia já chegou dizendo pra você que ia mandar desde o início no relacionamento. Ali ela já deu uma pitada do que seria, né? E realmente eu tomei. Mas teve contrapartida, tá? Teve contrapartida. Que legal. Teve algumas contrapartidas ali. Mas foi isso que aconteceu. Comecei a carreira ali em BI, né? E... Vocês casaram lá, não? Não. Aí passou o tempo, a gente começou o relacionamento e começamos a ficar junto e ficamos juntos por quase 10 anos antes de vir o casamento, né? Certo. Porque de BI eu fiquei lá por alguns anos, passei por algumas áreas dentro da fábrica, comecei realmente a me relacionar com pessoas e ali eu percebi que eu tinha algumas habilidades de soft skills que a gente fala hoje, né? Sem dúvida. Que são fundamentais aí para liderança. a liderança. E ali eu fui desenvolvendo essas habilidades, fui aprendendo, né, a um pouco ali da parte da empresa, cultura da empresa, que é outro tema super importante para você seguir em frente. E de BI, depois de alguns anos, eu tive a oportunidade e me mudei para Araras. Tá. Que foi a primeira... Mas você volta para casa, né? Foi a minha primeira experiência. Não, eu sou de Araraquara. Você é de Araraquara. De Araraquara. Então ali foi a primeira experiência que eu tive em Araras. E é outra grande mudança, porque eu saí de uma unidade que tinha menos de 200 pessoas para uma unidade de mais de 1.000 funcionários, né? Era a maior unidade na época. Ainda é, né? Ainda é. Dependendo do critério que você usa, ainda é. É a primeira fábrica da América Latina, né? Da Nestlé. Então é uma fábrica emblemática do grupo. E Nescau. Hoje a fábrica é uma das maiores fábricas produtoras do mundo de café solúvel, no Nescafé. Nescafé. Também o achocolatado, o Nescau, e tem alguns outros negócios que estão lá dentro. E o nosso NQAC, que acabou fazendo uma parceria que nós vamos falar depois. Isso. Fiquei um tempo em Araras, era um projeto, era uma missão de entrega. Fiquei 2 anos, me mudei para uma outra cidade no interior de São Paulo, Araçatuba. E aí sim veio o casamento, né? A gente já planejando ali, aconteceram algumas coisas pessoais que adiaram o nosso casamento. E aí veio o casamento, logo em seguida veio a primeira filha. Clarinha. Né? A Clara nasceu lá em Araçatuba, 15 anos atrás já, por isso que eu não gosto muito de falar de tempo, que parece que a gente tá... Mas o tempo vai passando. Tá uma moça. E aí, Zé, essas experiências vão sendo somadas, né? Sem dúvida. Você vai somando a experiência dos desafios do trabalho, e ali eu já virei um gestor de pessoas. Em Araçatuba você já vai para que função? Já vou para gerente de qualidade. Gerente de qualidade. E ali já com pessoas para liderar, formalmente falando, eu já havia e tem uma despontado como líder situacional ali em Araras. Mas tem uma complexidade grande na fábrica de Araçatuba. A fábrica de Araçatuba, quando a gente foi para lá, né? Ela já era uma fábrica com um projeto de se tornar uma fábrica bastante complexa, grande para o grupo. Hoje, dentro do grupo, ela é um polo ali de várias tecnologias em nutrição, né? Em produtos aí que são muito bem elaborados e para um público muito sensível, né? Crianças, recém-nascidos. E a gente foi para esse desafio, além de aprender essa técnica, acompanhar, né? A construção de uma fábrica nova, liderar um time novo em qualidade. Você vai na inauguração, pro projeto na inauguração. É o projeto da construção. Da construção da fábrica. Acompanhei, né, esse processo todo na área de qualidade, teve a inauguração e logo em seguida, novamente, outra missão, saindo de Araçatuba. Ô Fred, eu vou te interromper novamente. Essa história da qualidade, ela é muito interessante, né? Porque para a Nestlé, qualidade é o valor principal. Na verdade, a Nestlé é construída, né? E ela estabelece toda o seu nome, a sua marca, globalmente, falando na palavra qualidade. Todo mundo que você pergunta hoje fala de Nestlé, remete rapidamente na palavra qualidade. Né? E você está trazendo essa relação da tua primeira gestão, porque ali é a tua primeira gestão, né? Num desafio enorme, sim, com relação à marca, que é a qualidade. Exato. Então você vai para um desafio muito grande. Você sai de um processo de estágio, você falou de 10 anos, mais ou menos em Ibiá que você ficou? Não, eu fiquei entre Ibiá e Araras. Quando eu cheguei em Araçatuba, eu estava completando 8, 9 anos de casa. 8, 9 anos, 10 anos de casa, quase uma década de casa, para você assumir o primeiro grande desafio. Primeira gestão. E essa primeira gestão com um nível de complexidade gigantesco, porque a gente sabe que ali é desafiador. Não é só ir comer o cupim casqueirado do Bola. Não. Para quem não sabe, ali é uma delícia. Não é. Mas, sem dúvida. E como é que foi para você assumir um desafio desse tamanho? Porque você é um cara jovem.
Você está jovem ali também e assumir isso. Quais são os desafios da primeira gestão? Olha, porque quem ouve a gente, tem muita gente que está na primeira gestão. Eu gostaria que você falasse disso. Essa pergunta é muito boa. Como eu te falei, as coisas foram acontecendo de maneira natural. Obviamente, que a empresa identificou algumas características em mim que me permitiu ir para Araçatuba naquele momento liderar um grupo. Mas era um grupo que ainda não existia. Era um grupo pequeno. Eu teria que montar o grupo, ou seja, eu teria que selecionar, entrevistar, contratar e desenvolver e fazer com que essas pessoas entreguem o resultado, né? Porque a gente não entrega o resultado. A gente ali é um administrador do negócio, e o negócio que eu estava administrando ali era a qualidade das marcas e dos produtos feitos em Araçatuba. E aí a gente começa a montar algumas estratégias. Você tem que montar algumas estratégias, pensando que perfil você quer trabalhar, que características você quer ter nessas pessoas. Mas aí vem alguns desafios, porque quando você realmente senta ali e a coisa começa a acontecer, não acontece sempre do jeito que você planeja. E aí talvez seja uma característica ou um ponto onde você precisa estar pronto, ou pelo menos você ter algumas habilidades importantes para poder resolver. Essas habilidades, assim, por exemplo, a gente sabe que Nestlé também tem tomada de decisão tem que ser rápida, assertiva. Eu costumo falar com o meu time, você não precisa esperar 130% de certeza para tomar uma decisão. Você precisa entender que cada caso é um caso. Tem casos que você tem que tomar decisões mais rápidas assumindo determinados riscos. Tem casos, e você tem que entender as consequências que a sua decisão vai ter, que você vai ter que avaliar o momento certo de tomar essa decisão. Compartilhar essa decisão com quem é importante, certo? E coisas fundamentais, né, Zé? Você está formando pessoas, você tem que saber também o limite delas. Perfeito. Você tem que saber dar o feedback, você tem que saber a hora do coaching, a hora do feedback, né? A hora de você tirar o pé, a hora de você colocar o pé. E isso, no início, você patina bastante. Que legal. Você patina bastante. Por isso a importância de ter pessoas experientes junto com você. Essa era onde eu queria chegar. O seu gestor, uma pessoa que tem que te orientar quando você também não está indo no caminho certo. Você fazer alianças e fazer parcerias com pessoas que podem te ajudar, ou você pode trocar uma ideia para tomar uma decisão. Né? Você citou uma pessoa que foi uma das pessoas que mais me ajudou desde esse início. Né? Mas claro que tem outras pessoas. E até aprender com aqueles que você não concorda. Perfeito. Eu acho que isso também é outro ponto. Eu tive líderes, e todos nós tivemos, não só líderes, mas pessoas do seu convívio profissional que você fala, eu não faria desse jeito. Exatamente. Mas é bom você conviver com eles para você não fazer desse jeito quando você tiver a oportunidade de não fazer. Claro. Entende? Claro. Sim. E isso ao longo do tempo. Né? E essa E a história Araçatuba foi uma escola, né? Foi uma preparação. Só que ali não era amistoso, né? Não tava jogando. Exato. Porque tem você, né, no esporte, eu gosto muito de fazer analogia com o esporte, né? Que eu gosto muito, que é o esporte coletivo. Esportes coletivos ainda, melhor ainda, né? Sim. E ali não tem amistoso, cara. Você tá chegando para jogar, né? E você tem veteranos no meio. Como é que é essa relação? Porque você está contando dessa jornada, e você está falando de uma coisa que é importante. Sempre vai ter e é importante ter. A gente tem uma intergeracionalidade hoje que nunca teve na história. De gerações. Eu não gosto da palavra conflito de gerações porque parece que é uma coisa ruim. Mas conflito não é ruim. É um relacionamento entre gerações, né? Bem administrado, o conflito pode ser muito, muito produtivo. Precisa, você está falando disso. Você está falando da experiência que você teve com as pessoas mais velhas e o quanto elas te ajudaram. Hoje você é o mais velho. Não o mais velho que todo mundo, mas um cara com mais experiência, com mais rodagem dentro do processo. E hoje você dirige uma complexidade ainda maior. Nós vamos chegar lá. Mas como é que é isso? Você chega mais novo, você tem os caras com mais tempo de casa que estão ali, que são os veteranos que jogam. Como é que eu me aproximo? Como é que eu faço isso? Eu acho que você tem que primeiro observar, né? Eu acho que a etapa de observação é importante quando você chega. Você também fazer uma pesquisa, você não vai chegar aí sem conhecer as pessoas que estão ali. Então, se aquela pessoa já está há algum tempo, quem conhece essa pessoa? Você tem que coletar, observar e depois você ir montando. O importante, Zé, é que as pessoas entendam que você está ali liderando para ajudá-las. Perfeito. Para fazer com que a vida delas, o trabalho delas seja feito da melhor forma possível. Ótimo. Né? E o líder tem que inspirar, né? Mas até você inspirar, tem algumas etapas importantes. Primeiro você tem que ter a credibilidade junto a eles. Eu costumo dizer o seguinte, tente entender quais são os problemas que estão acontecendo há algum tempo e resolva eles primeiro. Puxa, o cara veio aqui e resolveu uma coisa que fazia tempo que ninguém resolvia. Cara, você já está ganhando ali um caminhão de atalho para poder ganhar o time, né? Eu lembrei do Senhor Estagiário agora, daquele filme Sim. com o Robert De Niro, que a mesa fica toda entulhada, ninguém mexe na mesa. Você sabe que eu tenho um desafio
atual, né, lá com o nosso time, a gente está com o desafio de pôr um estagiário sênior lá Que legal! no trabalho. A gente está tentando desde o ano passado aí uma oportunidade, e quando abrir as oportunidades de vaga, a gente vai tentar ir por esse caminho, que eu acho que é uma coisa fantástica que a gente pode fazer. Uma mudança significativa na Total. cultura, né, cara? Total. Disruptivo é na tua cara, isso. É ser disruptivo A mesmo. gente tá lá com esse projeto e vamos fazer. Vamos tentar ser o primeiro local aí, ter um senhor estagiário, uma senhora estagiária. Que legal. Quem não viu o filme, vale a pena ver esse filme. Bom, a gente usa muito em treinamento. principalmente quando vai falar com os jovens, né? Isso. Você falou aí das experiências, desculpa me alongar um pouco. Não, claro, só para completar a questão da liderança de pessoas mais maduras, pessoas mais jovens. Na época que eu entrei, isso tinha pouco, acabava tendo de maneira informal. Hoje as empresas vêm fazendo muito com os programas de mentoria. Sim. E toda vez que tem programa de mentoria, eu tô lá, né? Seja como mentor, seja como mentorado. E atualmente estou com alguns e já participei de outras temporadas. E pego, né, ali a empresa faz uns esquemas de você conectar pessoas de outras áreas, de outros mundos, de outras realidades. E a gente, além de contribuir, a gente se atualiza. Perfeito. Porque a gente também, se não tomar muito cuidado, a gente se desatualiza. Nós, como líderes, e da onde a gente se desatualiza. Claro, claro. Uma empresa gigante como eu trabalho, se desatualiza muito rápido. Uhum. Então eu tive a oportunidade recentemente de fazer mentoria com pessoas de áreas completamente distintas e distantes da que eu estou. Uhum. E é uma troca. Eu recomendo. Esses programas de mentoria são fantásticos. Amplifica, né, a tua maneira de ver o mundo, de enxergar o mundo. Exato. Amplia o teu olhar de diversidade sobre o processo, que é algo que vai fazendo crescer. E aí você vai de Araçatuba... Aí Araçatuba, concluímos lá o desafio. Veio um desafio para uma outra unidade de São José do Rio Pardo. Também no interior de São Paulo, ali indo para sul de Minas, ali já, né? Perto de Poços de Caldas. Rio Pardo é grande. Não, do Rio Pardo, você fala de população? De PIB que a Nestlé faz ali. Sem dúvida. Não é? É uma fábrica também histórica para a empresa, né? Uma região que tem toda a parte de agricultura forte. É uma fábrica que hoje produz ali os cereais infantis, né, os culinários, né, os caldos, sopas, etc. Mas tem projetos ali, né, com os agricultores da região fantástico. E aí fomos para lá em um outro desafio também, fui com qualidade, mas já sabendo que meus dias em qualidade estavam contados para novos desafios. E lá em Rio Pardo eu passei a maior parte do meu tempo trabalhando em produção. Outro desafio assim, outra mudança, outro divisor de águas na minha carreira. Que você sai de qualidade, que você está ali com 20, 30 pessoas, e você passa a lidar com a linha de produção. Eu cheguei a ter 300 pessoas abaixo de mim. 3 turnos? 4 turnos, né? 4 turnos? Na empresa falava 4 turnos quando você trabalha de domingo a domingo. E aí você não tem a folga, vamos dizer assim, você reveza. E, cara, foi outra... Você chegou a morar nas casas lá? Eu não morei, mas eu ia muito lá. Já tava Guaraná na sexta-feira. Ali é bom. Já comi pizza ali. Não, ali o pessoal morava, a gente ia muito ali. É um desafio também. E ali foi uma época que eu aprendi demais metodologia, né, metodologias de TPM, o Lean e outras coisas que a empresa na época começou. E saí de lá também com um aprendizado, uma bagagem muito grande. E fora a questão de produção, porque você fica mais perto do negócio, né? Entender como uma coisa... Você começa a entender negócio, business, ambiente, relacionamento com marketing, com BU. Puxa, foi outra experiência. Por isso que eu falo, as coisas foram acontecendo. São presentes, mas nem todo mundo reconhece os presentes que a vida dá. Você é um cara que abraça esses presentes. Isso é uma coisa muito interessante de ver. Você é sempre muito interessado, buscando aprender o tempo todo. Isso é uma característica tua. Dali você vai para São Paulo? Daí eu fiquei ali, né, na produção, estava na produção ainda, e veio um desafio. A Nestlé possui um laboratório de análises corporativo, que na época ficava na cidade de São Paulo mesmo, capital. E aí veio uma proposta /missão /desafio, né, de ir como responsável desse local, de gerenciar esse time, de mudar algumas coisas que eram necessárias naquele momento, e fomos para lá. Isso foi... já há 8 anos atrás,
Nunca tinha morado em São Paulo, apesar de ter nascido em São Paulo. Sou nascido em São Paulo. Ah, você é nascido em São Eu sou Paulo. nascido em São Paulo, porque meu pai também viajava muito, né? Ele trabalhava no comércio, trabalhava na Casas Pernambucanas, ele estava toda hora mudando aí de loja, né? De cidade. E numa dessas paradas dele, eu nasci, né? Aqui em São Paulo. Mas pouquíssimo tempo fiquei aqui, logo depois no interior, e o tempo todo no interior. E voltando a São Paulo depois de muito tempo, né? E ali em São Paulo fui para um outro desafio que era de liderar esse laboratório. Um E laboratório o meu xará nasce em São Paulo, não? O José? Vamos chegar no José. Porque aí nós fomos para São Paulo e logo em seguida veio o José, né? No ano seguinte. Eu fiz um cálculo aqui. Foi. Mais ou menos vai bater aí. Foi isso, o José nasceu lá em São Paulo. Nascido foi um dia também bem corrido, porque a gente tá em São Paulo, muda bastante o planejamento das coisas, né? Diferente, né? Não é você sair daqui na padaria sabendo que você vai gastar 10, 15 minutos, né? E eu me lembro que foi numa sexta-feira e a minha esposa ligando que podia estar e vamos e tal, e eu, tá bom. Só que entre se tá bom e chegar na porta da maternidade foram 2 horas. Uau! 2 horas e alguma coisa. E não deu tempo. Ela já chegou, foi realmente bem corrido. Então foi outro dia importante para nós aí, e uma história para contar que é mais importante. Que legal! E eu me lembro que foi os 2 dias, né? O dia que a Clara nasceu, em Araçatuba, e a gente acaba tendo algumas coisas que marcam, né? Foi o dia que o Valdívia meteu o chororô no Corinthians. Né? E o dia que o José nasceu foi o dia que o Palmeiras ganhou do Santos a primeira final do Paulista de 2015. Então, são 2 dias e por isso que eu tenho 2 filhos palmeirenses. Seguindo a linhagem. Não, na verdade, ele não deixaria os meninos torcer para outro time de jeito nenhum. É um fracasso total se isso acontecer. Né? Não tem jeito. Mas também a família italiana, não tem como. Família italiana, mas a minha esposa é corintiana. Mas faz parte. Casamento de Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, é isso mesmo. O filme é fantástico. E aí você chega em São Paulo, eu só queria mandar um abraço pro Zezinho aí, pro Zezinho também é da Portuguesa, hein? Ele é camisa Portuguesa Santista, que ele vai torcer pra Portuguesa Santista. Aí pode, na Portuguesa pode, né? Pode. Então tá bom. E o Fred... Aliás, a gente acompanha bastante. Eu sei, por isso que ele tem que vir aqui para entrar. Vamos trazer ele para entrar com as crianças. Para entrar lá no time, ainda mais agora ele tá jogando bola lá, a gente já quer o passo dele para cá. Fred, quando você chega em São Paulo com esse desafio todo, já é um embrião do NQAC? Já tinha esse nome NQAC, né? Tá. Já tinha esse nome NQAC. O que não tinha ainda, e aí foi o outro desafio que veio logo em seguida, era o fato de fazer uma transformação total, né? De tirar o laboratório ali de onde estava em São Paulo, levar para um outro local, com uma identidade mais própria, né? Dentro de uma área Nestlé, dentro de um ambiente da empresa Nestlé. Isso ainda não tinha. Veio logo em seguida um projeto, né, da tentativa de fazer a mudança, para chegar onde o NQAC chegou e onde está hoje lá na cidade de Araras, uma parceria que nós temos com a unidade, e que vem crescendo ano a ano. Fala um pouquinho mais, o que faz o NQAC? Para as NQAC, pessoas que não conhecem. Né, sopinha de letrinha aí, né? Nestlé Quality Assurance Center, né? Depois aí no link, você coloca, tem o link do portal do NQAC na internet, você coloca aí no Matheus já tá aí, as pessoas já estão vendo. Coloca aí que eles já estão vendo. É um laboratório de análise de alimentos, né? Não vou falar muito a parte técnica, mas sim, mas tentar falar de maneira mais pro leigo, né? Isso. Nós fazemos as análises de todos os produtos da marca Nestlé, né? As análises para testar que aquele produto está saindo com todo o padrão de qualidade aceitável para consumo. Quantos produtos tem a Nestlé hoje? Puxa, Zé, esse número... Aproximadamente. Esse número toda hora muda, né? Uhum. A Nestlé está em 99% dos lares, né? Gigantesca. A gente tem um número lá que a cada segundo, 200 unidades de produtos são consumidas no país. 200 unidades de produtos? Consumidas por segundo. Uau! Esse é um número que a gente costuma pôr nas apresentações lá. É um número gigantesco. E é uma empresa multinacional, com diversos negócios, né? Crescendo bastante. Tentando agora buscar outros nichos. Vocês não atendem só Nestlé, né? Isso que eu acho que é bem legal. Esse é outro projeto, né, que veio mais recente, depois que nós fizemos a mudança. Isso é super disruptivo, Fred. Eu acho que isso é uma coisa importante de falar, porque eu acho que isso é um diferencial gigantesco. Eu acho que esse foi um outro grande desafio. Era de tirar coisas, de quebrar paradigmas, né? Uma coisa é você... Que é uma coisa que um líder precisa também ter coragem. Pois é. Primeiro, foram 2 momentos importantes, né, Zé? Primeiro, tirar o laboratório de São Paulo e ir para Arara já foi uma quebra de paradigma. Tem uma mudança
gente que morava em São Tem que Paulo. lidar com isso, tem que lidar com uma série de expectativas, né? Não parar o negócio, porque quando a gente fala de análise, o produto espera essa análise para poder ir embora para o supermercado para ser vendido. Sim. E se eu paro um laboratório e paro de fazer análise, a Nestlé para de vender produto. Claro. Eu sou um líder morto, né? Se isso acontecer. Lógico, né? lógico. Não. Mas brincadeiras à parte, veio esse desafio, depois o desafio de passar aí um projeto de fazer parcerias com outras empresas, sem fins econômicos. O objetivo ali é de manter os ativos, né? Porque é uma linguagem de empresa aí. Isso. Manter os nossos ativos sempre completos, né? Trabalhando sempre. Que ativo parado é dinheiro parado. Claro. Então, se eu faço 15 análises, eu posso fazer 30. Eu vou fazer 30. 15 eu faço para a Nestlé, 15 eu faço para o meu parceiro. Isso nós começamos devagar, sem pressa, bem feito, estruturado e vem dando certo. A gente vem crescendo ano a ano, fazendo as parcerias aí, e muito bom, fantástico. É uma mudança significativa no modelo de negócio, né? Eu tive que, como líder ali, né, um líder técnico, líder de pessoas, aprender muitas outras disciplinas. Eu tive que aprender um pouco de marketing, eu tive que aprender um pouco de vendas, eu tive que aprender um pouco de customer care, relacionamento pós e pré-venda. Eu tive que aprender de finanças, contribuição marginal e custo fixo e custo variável. Então, assim, hoje isso me trouxe um aprendizado também, um complemento, né? A minha formação desde que eu comecei, fantástico. Né? Para quem não conhece o negócio, e eu tive a honra de trabalhar com você lá, desenvolver teu time, trabalhar com os teus diretos. É uma coisa diretos. interessante, né? Porque nós trabalhamos, né? Você na sua área, eu trabalho numa empresa multinacional, mas líder de pessoas. Mas os nossos trabalhos são para melhorar pessoas, né? Sempre. Esse é um negócio interessante. Né? Mas poucos líderes têm isso no coração. Eu acho que esse é um grande ponto de transformação teu, que você carrega isso como um propósito de vida. Ajudar as pessoas a se sentirem melhor. Isso é sempre uma coisa que você tem cuidado na hora que vai me brifar. Olha, vamos desenvolver a rapaziada, vamos para cá. Não adianta pegar um jogo que funciona para o José, não vai funcionar para a Maria. Exatamente. Não existe isso. E a gente vai lá e falar para o meu time, se o meu time estiver assistindo, eles vão lembrar da Com frase. certeza vão assistir. People é people. Exatamente. É uma coisa fantástica, né, de lidar. E isso está alinhado diretamente com os teus valores. Eu acho Sim. que essa é uma coisa que não está desconectada do que você é. Eu acho que essa é talvez o legado que você vai deixando, não só para quem é treinado por você, para quem é liderado por você, mas para os filhos e para as pessoas que têm a oportunidade de conviver contigo nessa jornada. A gente está chegando no fim já. Falei para você que ia passar rápido, né? Passa mesmo. A gente está no finalzinho do nosso programa e eu queria abrir esse espaço para você dizer para aquela molecada que está começando, ou se você encontrasse o Fred estagiário lá no começo de novo, é uma coisa eu sei que... agora o multiverso. O multiverso, boa! No tempo, né? Voltar no tempo. Nós assistimos um filme agora que fala um pouco disso. Eu fui ler a respeito depois. É mesmo? Porque parece que é tudo ficção e tal, né? Mas tem muita teoria aí por trás disso. Aí você fala do tempo relativo e a gente vai olhar para esse processo. Mas tá em moda o multiverso aí. Tirando que... uma coisa eu sei que você ia falar, pode ficar com a Tânia, que ela é a mulher da sua vida. Sim. Te dei a moral agora, hein, Eu tenho conhecido a Tânia antes. Tânia, hoje tem jantar aqui, o negócio vai ser bom. O que você falaria para ele no âmbito profissional? O que você diria para esse menino lá? Interessante essa pergunta, né? Eu acho que, primeiro de tudo, eu falaria para ele que ele tá no caminho certo. Pra ele não mudar o jeito dele ser. Pra ele não ficar tão ansioso, que eu acho que a ansiedade... Ainda sou um pouco, tá? Ainda sou um pouco, às vezes até demais, mas eu controlo melhor isso do que eu controlava antigamente. Vai nesse caminho, você tá indo bem. Continue fazendo esse trabalho sem esperar muito as coisas acontecerem muito rápido. E quando você tiver a oportunidade de passar para alguém, passe. Porque isso é uma coisa fundamental que vai formar você no futuro. Né? Porque a partir do momento que você vai transferindo o conhecimento, você vai conseguindo pegar outros conhecimentos. Então, hoje, quando eu converso com as pessoas, é uma realidade que às vezes a gente não tem. A gente às vezes fica discutindo como transferir melhor o conhecimento para as pessoas. Né? Para dar continuidade. Tem que ter continuidade. O que eu faço hoje, eu não sou, eu estou lá. Isso é muito importante. Eu falaria isso para ele. Não sei se ele me escutaria. Eu falaria para ele não jogar no gol. Boa! E a carreira de futebol de salão acabou numa partida
onde ele se machucou e teve que parar. Mas talvez ele não jogue no gol nesse dia. Não vá nesse dia. Fica na reserva, não fica brigando para ser titular, não. Ali não deu mais, ele teve que parar. Que história bacana. Ô Fred, quero te agradecer por esse papo aqui, fantástico. Eu que agradeço, nossa. Foi muito bom. Tenho certeza que você agregou para muita gente que está vendo a gente hoje. E aí, palavras finais, Fred Politi. O que você diria para as pessoas? Olha, eu gostaria de primeiro agradecer, né, novamente a oportunidade, foi muito bom. Sem dúvida, eu vim com uma expectativa, né, porque a gente assiste os podcasts e como será que é fazendo e participando, né? Foi muito bom. Vai passando um filme, né? Rememorando toda a história, cara. Vai. E assim, eu acho que as pessoas precisam, às vezes, parar um pouquinho só na corrida do dia a dia, né? E refletir isso, né? O que eu fiz até agora? O que ainda falta fazer? O que eu ainda posso fazer? Principalmente para quem tem times liderados, ou para quem tem família, filho, que depende, ou que precisa. Eu acho que é isso, que passa bastante rápido, sabe? O importante é olhar para trás e falar que foi legal, né? Que eu tô deixando alguma coisa importante. Mas, no meu caso, ainda tem bastante coisa pela frente. Eu espero aprender muito. Hoje foi mais um capítulo para eu vou contar para alguém que eu participei desse podcast daqui a alguns anos, né? Com certeza. Muito bom. E um abraço para quem está me assistindo aí. Tem muita gente, Tomara que vocês gostem aí, aproveitem. E um abraço para vocês. Muito obrigado. Sucesso aí no projeto de vocês. Muito obrigado, Fred. Obrigado. Agradeço aí a tua participação generosa. Vir de Araras para cá. Não é qualquer um que faz isso. É amizade mesmo. Obrigado por aceitar essas nossas aspirações. Tá aqui. É um jeito de homenagear as pessoas que vêm aqui, que sentam aqui, porque trazem referência para as pessoas, contam da sua jornada. Eu acho que passar esse filme de novo, daquele rapaz estagiário de BA, para hoje o cara que lidera um centro de qualidade fantástico, com desafios enormes. Tem muita história dentro dessa jornada. E não esquece os valores, né? Tá aí do teu lado, tá aqui junto com a gente, a Tânia, tua família, que é algo tão importante para você. Obrigado por essa generosidade de estar aqui junto com a gente. E você que tá com a gente aqui mais um episódio, não perde o próximo, divulga para todo mundo e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, valeu!